Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez, falando aqui do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a fanpage Pérolas de Ramatiz e para o nosso canal no YouTube. Dias atrás, eu publiquei uma foto na página Pérolas de Ramatiz, foto esta de um recolhimento que eu denominei, de clausura, entre aspas, um recolhimento, um preceito de recolhimento que foi feito no Centro Espiritualista Caboclo Peri, em Niterói, no Rio de Janeiro, conduzido por Mãe Inhaçã Aiporê Peri, um recolhimento de 7 dias que foi a minha consagração como dirigente de Umbanda. E a foto não tinha nada demais, eu estava sentado na esteira e o ângulo fechado, eu simplesmente sentado ali em recolhimento no terreiro. Eu sabia que esta foto daria algumas polêmicas, mas eu não imaginei a repercussão fosse tão intensa. Por exemplo, irmãos nossos dizendo que isto é coisa de candomblé, que não seria da Umbanda, ou seja, que na Umbanda não tem recolhimento ou preceito, como se o candomblé fosse algo menor, ou que nós fôssemos superiores ao candomblé. Então essa comparação, esse antagonismo, ou essa rejeição a africanidade ou uma cosmovisão africana ainda existe dentro da Umbanda, a busca de um purismo. Também reações que fogem a uma consciência de quem se diz umbandista, reações com escárnio, com ironia, e que a gente fica pensando o que está faltando, às vezes, para uma consciência mais inclusiva, mais fraterna, com uma melhor alteridade, buscando mais o diálogo. Um recolhimento, um preceito, ele não altera fundamento. Dizer que na época do Zélio de Moraes, Zélio não fazia recolhimento, não quer dizer que hoje quem faz camarinha de Umbanda deixou de ser Umbanda. Camarinha no sentido de recolhimento, de preceito. Nós temos que refletir qual é a essência da Umbanda. Um recolhimento altera fundamento, a casa deixa de se fazer a caridade, os guias espirituais deixam de vibrar ali, a essência da divina luz deixa de se espargir e de se irradiar naqueles oris que se dispõem a servir o ser humano, servir ao próximo através da doação do seu mental, do seu coração. Então, essa questão da intolerância por dentro da massa umbandista, ela ainda é muito forte. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade de ver o outro, a diferença do outro, sem nos separarmos, sem perdermos a questão da inclusão. Cada Umbanda ela é única dentro de cada casa. Isso não quer dizer que não tem uma essência, que não tem uma normativa mínima, mas nós temos que respeitar essas diferenças. Uma casa que ela é ligada mais a uma ancestralidade africana, dentro da linhagem iniciática do dirigente, não quer dizer que ela não seja Umbanda. Um outro centro que tem a meditação ligado às tradições do Oriente, que tem um dia especial para estudo dentro dessa tradição e prática de meditação ou cantos devocionais, não quer dizer que deixe de ser Umbanda. Se ela mantém no seu calendário as engiras tradicionais de Umbanda. Então nós temos muita dificuldade ainda por dentro do movimento umbandista, que me parece que às vezes a gente busca mais a separação, a cisânia, a cisão, do que a união e buscarmos pontos em comuns. Quem se enfraquece com isso é o movimento de Umbanda. Isso não quer dizer que em nome desta diversidade a gente deva ser conivente
com equívocos, ou com erros, ou principalmente com a falta de ética e de decoro que o sacerdócio de Umbanda exige. Mas eu deixo aqui a minha reflexão, divido com vocês, que a Umbanda não tem uma cartilha, a Umbanda não tem um codificador, a Umbanda não tem um livro sagrado, doutrinário, que estabeleça ser em superioridade aos demais. E essa liberdade que a Umbanda nos dá, ela é inclusiva, ela se oferta, ela abraça todos, nos exige, nos dá a possibilidade de exercitar uma espiritualidade sadia, mas nos exige muito no sentido de compreendermos que as diferenças não devem nos separar. Se próprio Pai Velho traz um símbolo de exclusão social, se Pombagira traz um símbolo de preconceito em relação à questão de gênero, se Malandro, se Boiadeiro, o próprio Caboclo, todos os orixás e todas as deidades, divindades que se manifestam na Umbanda têm um símbolo de inclusão. E na nossa história no planeta, se lembra uma memória de exclusão, de preconceito, de intolerância, porque nós que estamos na seara da Umbandista temos que agir com preconceito, com exclusão em relação ao outro. Então fica aqui a minha reflexão para vocês e o agradecimento a esses que criticam, porque é esses que criticam e por vezes com sarcasmo, com ironia, com a acusação no sentido de querer desconstruir a pessoa do outro. Não é no campo da ideia, no campo do conceito. Quando você traz um conceito de um orixá, que você discute uma cosmovisão, uma doutrina, uma filosofia de Umbanda que pode contrariar um ou outro que tem um ponto de vista divergente, isso não quer dizer desunião, cisão. Agora, quando você vem para desconstruir outra pessoa, e infelizmente, dentro do universo das redes sociais, a gente está vivendo muito isso, essa questão de oposição, de extremos, de afastamento, de desconstruir a pessoa do outro para você se empoderar. Então, esses que vêm no sentido de desconstrução, atacando a pessoa, o indivíduo, a gente, no fundo, eles estão nos ensinando, estão nos mostrando aquilo que a gente tem que trabalhar como um todo e o que cada um tem que trabalhar dentro de si. Umbanda é a luz divina, Umbanda reúne todas as tradições ao longo do planeta. Luz divina é essa que simboliza a manifestação de Deus, Deus Pai e Mãe, Deus de todos os nomes e de todas as formas, em todas as tradições. Mais diálogo, mais universalidade, mais respeito, mais fraternidade. Eu sou Norberto Peixoto, falei mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, meu axé, meu saravá, meu namastê.